A paz do Senhor, povo de Deus, aqui estamos para compartilharmos do pão. Glória a Deus, palavra do Senhor. Eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês algo interessante que eu verifiquei aqui na palavra, que é justamente da saída do povo de Deus do Egito. Está aqui em Êxodo 13, é lógico que você vai estudar depois. Mas eu queria deixar em destaque aqui Atos 13, no verso 17, veja bem. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, que era um atalho, muito mais pertinho, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Deus queria evitar um trauma no povo de Israel. Já que eu pego esse atalho, eles vão encontrar com o filisteu, vai ter guerra, eles vão querer voltar. Então vamos poupar eles desse trauma, desse susto, e vamos dar a volta pelo deserto e chegar até o mar. Veja bem, Deus tirou Israel do Egito de forma maravilhosa, com sinais, com prodígios. Tudo aquilo ali foi justamente para marcar o poder de Deus nas terras onde eles iam passar. Eles iam passar por vários povos, cruzar ali. O povo tinha que saber que Israel não é qualquer coisa. Era um povo de Deus que foi marcado, que saiu e foi tirado, arrancado, resgatado do Egito com as 10 pragas, que a última culminou com a morte dos primogênitos. Então assim, Deus deu um recado, olha, no México esse povo ele tem um Deus que tem poder. Então mas ele se preocupou, né? Por quê? Porque Deus sabia da fragilidade de Israel saindo do Egito. Saiu emocionalmente, né? Estava alegre pela saúde, mas pela saída, né? Mas veja bem, eles estavam em estado de escravidão. E o faraó, né? No finalzinho, quando começou a ter as disputas ali, sai, não sai, ele apertou ainda mais o cinto dos israelitas, deixando eles menos comida e mais trabalho. Então, eles estavam fragilizados, cansados, não estavam preparados para a guerra. Deus sabia, eles não tinham exército, eles eram pastores, agricultores. Ele falou, Deus me livre, já que eles passam na terra do filisteu, vão ver lá a guerra, vão ficar traumatizados, vão querer voltar. Vamos dar uma volta aqui, vamos pegar o caminho mais longo e menos traumático. Tudo bem que é mais cansativo, mas dá mais lugar para eu poder trabalhar na vida deles de uma forma que de acordo com o que eu quero, sem intervenção de filisteu. Deus poupou eles e correu o risco de uma guerra. Ok? Quer deixar? A palavra de Deus veio aqui que nessa caminhada Deus faz mais milagres, mais maravilhas. Faraó vai atrás, sabe? Tem coluna de fogo na frente e atrás, porque era frio no deserto, né? Durante o dia ele cobria com a nuvem para o sol não torrar a cabecinha. Como eles guardados por Deus. Ah, mas teve o mar vermelho, que maravilha! Ele vai lá, ele abre o mar, sinais e mais sinais e mais sinais, mais sinais. Ele vai lá, o faraó que perseguiu, ele achou que ia ter a mesma experiência que o povo de Deus. Tem gente que acha que persegue a gente e vai ter a mesma experiência que nós temos. É o preço que quer pagar. Não vai, não. A mesma experiência que eu tenho de intimidade com Deus, muitas vezes mata o perseguidor. Já fica aqui a primeira revelação da palavra. Não vai querer pegar embalo no ministério de ninguém, no chamado de ninguém. Se você não foi chamado para atravessar Mar Vermelho, fique quieto. Principalmente se tiver uma motivação errada para isso. Se não for para o chamado, for para uma vaidade pessoal, vai trabalhar isso com Deus. Não vai entrando em mar querendo viver a experiência do outro, que muitas vezes a experiência que é para engrandecer o ministério de alguém te mata. Né? E aí vai pôr a culpa em Deus, vai pôr a culpa no outro. Não é, né? Não. Faraó que teve o propósito de Deus, que Deus amoleceu e enrijeceu o coração de Faraó para mostrar a sua glória. Glória a Deus. E atravessou o Mar Vermelho e tomaram as águas de mar. A água de mar é uma água tipo um anti-inflamatório, né? Que ela tinha muitos vamos ver, ingredientes ali, que era justamente para aumentar um pouco a defesa. Mas é uma água, tem coisas que vêm assim para fortalecer a gente, mas é uma
amargo, é indigesto, mas serve para aquele momento para ajudar na recuperação, para ajudar na cura. A gente está no processo de transformação, estou saindo da escravidão, tudo bem, estou fragilizado, estou entrando num processo de mudança de 8 para 80, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso ter mais habilidades, eu preciso ter um desafio de um deserto pela frente. Então Deus vai cuidando da gente, a Nabiassuda é como a Nabiaserga, Andalabácio, e vai acrescentando e agregando. Mas dá para mandar o paladar? Deus foi lá e tomou água de mara, mas tomou ela sem o amargo, tomou todos os ingredientes necessários. São todas experiências que vão trazer para a nossa vida, vamos espiritualizar e trazer para a nossa vida, que nós vivemos com o Senhor, que é justamente vencer todos esses processos, todas essas fases duras, crendo que é uma mudança transformadora no processo e uma conquista no fim do processo. Entende isso? 2025 pode ter sido um Egito na tua vida, que você superou, saiu de lá. Deus manifestou o poder na sua retirada e vai manifestar o poder dele na sua caminhada, Labassuda e Comanabiassai. Abre porta onde tem porta, vai trazer cura onde a medicina desenganou, vai trazer restauração onde você já tinha desistido, vai restaurar comunhão, vai te usar na Biassuda e Comanabiassai. Quem pôs, deixa eu falar aqui para vocês. Você mostra situações, algumas situações. Eu vejo pessoas que elas ficaram muito abaladas, debilitadas na Biassuda como na Biaserg nos meses anteriores, Shadaya como na Biasai. Eu vejo essas pessoas tão abaladas, Shadaya como na Biaserg, vejo algumas pessoas colocando o pé na cabeça, eita, Labassuda como na Biaserg, tentando enterrar um pouco mais. Oh Deus, Shadaya Comanabias Serga, colocar o pé na tua cabeça, Shadaya Cantarai, para ter certeza e garantir que a morte viria. Não é morte física, é morte espiritual, ministerial, porque você incomodou, tua boca era boca de fogo, boca de Deus, é boca de fogo e boca de Deus. Mas nesse processo de restauração, Nabiassuda Cantarai abraçar, Senhor tirou você desse Egito, tá bem, tá no deserto, mas tudo bem, mas o processo de restauração já começou. A água amarga, nem amarga não ficou, mas veio nutrientes para te restaurar de novo, te colocar de pé, te dar uma nova unção, te restabelecer. Eita, Lamanabia Serga, agregar os dons não foi tirado. Tem gente que achou que perdeu o dom, que perdeu os talentos, tá tudo aí, só precisa ser restaurado, dar uma nova guinada. Eita, colocar uma nova roupagem, canto, Lamanabia, Deus está cuidando de você. Deus vai restaurar o teu ministério, Deus vai restaurar o teu chamado, entenda isso. Oh Deus tremendo, Nabiassuda é como a Nabiassai, Deus está trabalhando na causa. E ali o povo vai vivendo a experiência. Mas só que você vai vendo o segmento da palavra, chega aqui, acho que eu marquei aqui, onde que está? Deus, ele é tremendo, ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer. Olha aqui em Êxodo 17, verso 8. Lembra que lá Deus tirou ele do Egito e falou assim, eu ia pegar um atalho, mas para vocês não se assustar e ficar traumatizados com a guerra do Filisteu, vamos no caminho mais longo, que pelo menos alivie você do trauma da guerra. Aqui em Êxodo 17, verso 8, diz que os Amalequitas levantaram guerra contra Israel. Deus poupou de eles enfrentarem uma guerra no começo do traslado, no começo da mudança, mas veio uma guerra no meio do caminho, no meio do processo. Deus não podia ter livrado também, como livrou? Não, porque tem um propósito. Aqui eles já estavam preparados? Não. Aqui eles já tinham um exército? Não. Aqui eles já estavam adestrados em guerra? Não, mas tinha um propósito. Diz a palavra de Deus, nós vamos falar sobre isso. Diz a palavra do Senhor. Os amalequitas, eles levantam guerra contra Israel. Moisés dá uma ordem para Josué, junta povo e vai guerrear. Aqui pega Moisés, Arão e Hur, vão para o monte. Ele fala para Josué, vai guerrear na força do braço, que eu vou na guerra da intercessão. Ele foi para o monte, enquanto ele permanecia com as mãos levantadas, Israel prevalecia, mas quando a mão descia, Moisés não era mais nenhuma criança, certo? De hora que o braço cansava, ele descia. E quando o braço de Moisés descia, os amalequitas prevaleciam. Só que ele não foi sozinho, ele não estava sozinho no meio dessa guerra de intercessão, ele tinha mais duas pessoas, Arão e Hur. Você não vai abraçar nenhuma guerra no mundo espiritual sozinha.
sozinho. Deus vai levantar ajudadores e intercessores de acordo com você, ó. Moisés, a autoridade e o acesso ao milagre estava com Moisés. Se Arão e Hur levantassem os braços, nada acontecia. Os dele, não. Mas se ele auxiliasse a Moisés ficar com o dele, eita, lamanabiaçai, abraça isso hoje. Rebeia, cante no abraçai. Deus pode ter te levantado, não por uma porção de destaque, você nem necessita, ele não é o teu chamado, mas para levantar e auxiliar braços cansados e viver a vitória, lamanabiaçudecanto lebredécia. Seja, se o seu chamado é como Moisés, se é como Arão, é como, não importa, Adaia cantora abraçai. Se você, os braços na beça decanta, não teve o chamado para ficar levantado, não braça, coisa que não é sua. Deus te chamou somente para ajudar a sustentação da intercessão. Porque a peleja, a guerra é de Israel, mas cada um no seu quadrado. Josué estava lá com as guerras, lá na força do braço. Moisés tinha que sustentar os seus braços em pé. Arão e Hur o quê? Auxiliar na sustentação de Moisés. Tem muito ministério que está se arrastando, não tendo resultado, porque os ajudadores estão em omissão. Se Deus colocou você numa situação que até agora você não entendeu, por que eu estou aqui? Pergunta para o Senhor, Senhor, você quer me usar como o Senhor usou Arão e Hur? Ou como Moisés? Porque a peleja está grande, não tem como discutir. Jesus está voltando, o mundo está aí, que é só, né? Só a graça de Deus. E eu não creio que Deus chamou a minha vida e a sua vida para ficar assistindo, para ficar olhando, contemplando. Ao nosso derredor, o que mais tem são pessoas precisando de auxílio, de sustentáculo, de intercessão, de oração. Se não for na sua própria guerra, mas na guerra de alguém, intercessão. Não assuma a guerra de ninguém. Se Arão falasse, olha Moisés, você está cansado, braço cansado, senta lá que eu vou ficar com... Israel tinha sido destruído, porque não era o chamado dele. Tem gente que está com o coração decepcionado, porque se preparou tanto, estudou tanto, orou, mas não se cumpriu nenhum dos propósitos que você criou expectativa. É que você não foi chamado para Moisés, foi chamado para Arão, foi chamado para Hur. Óbvio que não que isso seja menor, não, de forma alguma. Todos tiveram seu peso de importância nessa batalha, todos ocuparam seus espaços. E Deus foi eficiente na graça. Quem Deus levantou para interceder, intercedeu. Quem Deus levantou para pregar, que pregue. Quem Deus levantou para orar, que ore. Quem Deus levantou para louvar, que louve. Mas faça a sua parte no meio dessa batalha. E se você percebeu que tem algum braço fraco, se tem alguém que se esmoreceu na guerra, que fraquejou, não se... Vai lá, pelo amor de Deus, sustenta esse braço de pé, auxilia. Porque gente para pôr o pé na cabeça e acabar de enterrar por inveja, por motivação errada. Não vou com a cara, esse cara vai levar minha cara para onde? Não vou com a cara de ninguém. Vai buscar Deus, pelo amor de Jesus. Oh Senhor, Deus tem uma obra grande para fazer na área da tua vida, dentro da tua casa, do teu ministério. E muita coisa está se arrastando porque não entendeu o posicionamento. Ou levanta, ou sustenta quem levanta. Auxilia. Auxiliação. Auxilia. Oh, Deus querido. E aqui se vê que houve vitória na batalha. Porque eles sustentaram, eles conseguiram chegar até a noite com essa guerra. E Israel, eles venceram os amalequitas. Sem preparo, sem treino de guerra. Somente pelo poder espiritual da intercessão. Cada um fez a sua parte. Josué veio... Só que no final da guerra, algo interessante. Deus fala assim para Moisés. Moisés, escreve um livro aí, passa para Josué. Eu destruirei esses amalequitas para não ter nem lembrança deles. Eu destruirei. Mas você fica assim, meu Deus, que coisa. Aí você vai estudar a história dos amalequitas. O Senhor traz menção umas coisas assim, tipo, Amaleque, ele é neto de Esaú. Esaú é filho
de Isaac. Esaú e Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. E há uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Isaac, que as famílias seriam abençoadas, seriam benditas através dele. Havia uma promessa, uma bênção lançada na genealogia de Abraão, que todos seriam abençoados em Isaac. Eu abençoarei quem te abençoa e amaldiçoarei quem te amaldiçoa. E essa bênção foi de geração em geração. De Abraão foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó. Esaú também herdou. Só que no meio do caminho, algo atravessou. Jacó, astutamente, o que ele fez ali? Pegou a bênção de Esaú. Houve a venda, ele já começou a vender na primogenitura, Esaú já começou aí. Aí Jacó vai lá, mais uma coisa, vai lá, rouba a bênção da primogenitura, vinda do pai dele, tem uma atravessada ali. Mas a bênção vinculada ao sangue estava em pé. Porque Deus falou que a bênção seria de geração em geração. Seria a descendência de Isaac. E com Isaac também ele fala isso. Só que Esaú, quando ele descobre que ele foi enganado, veja bem, ninguém obrigou ele a vender a primogenitura, vendeu porque quis. Tá? Tem coisa que a gente tem que pensar lá na frente. A fome do momento não pode alterar. Estar à frente, ter mais poder de decisão do que a bênção que está prometida para você. Suporta a fome de hoje. A necessidade de hoje, engole ela. E espera com paciência a promessa da primogenitura. Quando ele descobre, ele odeia Jacó. Odeia, irmão. E promete matar. Deixa eu te falar uma coisa. Esaú, ele faz o seu clã com mulheres cananeias, não com mulheres da descendência de Abraão, da parentela de Abraão, já desagradando seus pais. Ele faz alianças, casam com mulheres cananeias, mulheres de outras genealogias, de outras adorações, de outros segmentos religiosos. Tem filhos, e desses filhos nascem netos, e um deles é Amaleque, neto de Esaú. Lembra que a bênção acompanha a genealogia de Isaac? Esaú recebe da genealogia e Amaleque também. Vão receber. Só que Esaú não transmite só a bênção. Ele se afasta devido ao ocorrido e ele transmite um ódio gerado no seu coração. Ele alimenta a sua genealogia do seu amargor de alma com que Jacó fez com ele. Jacó não forçou ele a vender a primogenitura. Tudo bem, Jacó fez lá o seu negócio lá, pegou a benção, a oração da benção, lá, colocou os pelos, né, se disfarçou. Ok, mas ele deu o lugar para o ódio, foi maior do que tudo, do que a bênção que estava estabelecida sobre a genealogia dele. Ele odiou mais do que amou. Ele se preocupou em odiar mais do que perdoar. E ele passou isso para a sua geração. Os amalequitas, Amaleque, quando ele sai do meio do povo e forma o seu clã no deserto, ele vai levando esse ódio com ele, do que o pai passou para ele. Então ele desenvolve o seu clã odiando os israelitas, que é a genealogia de Jacó. Vocês estão entendendo isso? Olha o estrago que a raiz de amargura, a palavra de Deus fala, para não dar vazão à raiz de amargura, porque com ela você contamina muito. Olha o ódio de Esaú que gerou. A geração dele foi condenada por Deus a ser exterminada, de não ter nem sinal na terra, por causa de um ódio alimentado de geração em geração. Entenda. Repassa, não, olha, para. Cresceu-se, multiplicou-se os amalequitas odiando Israel por causa dessa situação do voo de Amaleque, que é Esaú. E os amalequitas se criaram, se formaram, se estabeleceram no deserto sem nenhum tipo de compromisso. Eles não tinham compromisso com cidade, eles não formaram cidade, eles não fizeram muros. Eles foram conhecidos como astutos, ladrões,
Para que eu vou trabalhar se eu posso saquear os mercadores? Eles viviam de saquear mercadores. Só que com uma crueldade tão grande, porque eles eram movidos pelo ódio do avô, que eles saqueavam e matavam os mercadores. Eles eram oportunistas e assassinos. E tinha a bênção de Abraão na linhagem do sangue. Olha só o poder do ódio. Quando eles estão sabendo que Israel está fora do Egito, oportunista, odeio Israel. Oportunista. Israel sai com o despojo do Egito, que o Egito botou ele para andar, falou: o que vocês precisam? Animal? Leva. Vocês precisam de bem, material? Leva. Porque queriam se livrar de Israel. Por causa de Israel ali, eles tiveram a morte dos filhos primogênitos. Então, os oportunistas amalequitas, eles foram em guerra aproveitando a fragilidade de Israel. Sabiam que eles estavam fragilizados, escravizados, fracos, mas mal sabiam que eles tinham um Deus Todo-Poderoso. Eles não contavam com o poder de Deus em favor da vida deles. E foi o que eles viveram. Quer dizer, quando termina a guerra, o que Deus fala para Moisés? Escreve nesse livro que eu vou exterminar. Ué, mas eles não estão na bênção do sangue? Eles não estão na bênção do sangue? De Abraão, de Isaac, não é a genealogia? Não. É a motivação errada. O que você alimentou na tua vida? O que você tem alimentado na tua vida? O anjinho ou o diabinho? Sabe aqueles desenhos animados? O anjinho fica aqui, pai, não, perdoa. O diabo odeia, mata. Se você está alimentando o diabo, você está achando que profecia e revelação vai te livrar da consequência do ódio? Não vai, não. Você vai colher o que você está semeando. Se você dá vazão às coisas boas, aos bons, se você releva, passa por cima, Senhor, eu preciso perdoar, você está alimentando as coisas boas, é o que você vai colher. A palavra de Deus fala: se você quiser ser sábio, quer ser sábio? Então pense em coisas boas, fale coisas boas. No livro de Tiago, Paulo fala assim: faça coisas boas, pense em coisas boas, tome direcionamentos certeiros, sabe? Não faça coisa ruim, não. Aí sim você vai ser sábio. Porque ele sabe que a nossa natureza humana, gente, não é fácil de lidar, não. É só Deus, Shaddai Komanabessai, que pode mudar essa natureza humana. Que pode mudar, Nabiassuda Komanabesserger. A situação, por dentro. Israel podia, como ele já se separou do povo, já se casou com mulheres cananéias, que não tem princípios do Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, já renunciou aí. Isso foi uma sequência, olha. Alimentou a sua genealogia com ódio, de mágoa, rancor. Tem muita gente dentro de igreja, frequentando o culto, participando de Santa Ceia, escola bíblica, não sei o quê, batendo cartão no púlpito para todo mundo ver, mas tem um ódio do outro. Tem um ódio do irmão, tem um ódio da mãe, tem um ódio do pai. É igual o neto de Esaú, é a Malequita, que pode ter promessa de sangue, sei lá o que for. É filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Ai, nascendo lá cristão. O que você alimentou aí dentro? Com as amarguras da vida, o que você fez com ela? Você deixou no caminho, lançou na cruz? Ou está criando raiz de amargura aí para você contaminar um monte de gente, que nem Esaú fez? Esaú, por ele alimentar o ódio de Jacó no seu coração, ele condenou a genealogia de Amaleque à destruição. Séculos passaram. A gente vai ver aqui na passagem que Saul, Deus fala assim, eu me lembrei, ele chama Samuel e fala: Samuel, eu me lembrei do que os amalequitas fez com Israel lá no deserto. Chama Saul, manda matar todo mundo, vai. Eu jurei, falei para Moisés escrever no livro que não vai ficar nem lembrando, vai ficar um vestígio de poder. Chama esse Saul lá, manda matar todo mundo, vamos acabar agora, vou cumprir essa palavra agora porque foi o que prometi. E Samuel falou: olha, Saul, vem aqui. Deus me falou isso. Não é para deixar criança, não é para deixar boi, não é para deixar gado, não, o rei, ninguém, para acabar com tudo. Saul, ele mandou um recado para os queneus. Os queneus moravam ali, junto com os amalequitas. Falou: sai daí, porque vai vir uma destruição grande. E eles saíram. Só que Saul, quando chega lá no meio dos amalequitas, ele se simpatiza com o rei amalequita. O povo se olhou os animais e
Ô, Saul, pra que você vai mandar matar esse boi fofinho? Não, mata os outros, deixa esse bonitão aqui pra gente sacrificar pra Deus. Não, isso aí não. O povo foi direcionando Saul. Saul. O rei é tão simpático, ele é legal. Vamos fazer um churrasco com ele. E a gente, traz ele como amiguinho. E Saul desobedeceu a Deus. Aliançou com o rei Amalequita. E trouxe o melhor do gado para oferecer para Deus. Olha que loucura. Sendo que já estava escrito, já estava lá, ó. Há anos atrás, que era para destruir. Era a oportunidade que Deus falou, agora eu cumpro essa palavra. E Saul desobedeceu. Quando Saul traz tudo, os remanescentes dos amalequitas, matou todo mundo, mas deixou os remanescentes que agradou seu coração e agradou o coração do povo, porque a vontade do povo teve primazia do que a vontade de Deus. E muitas vezes a gente se vê assim. A gente, para agradar as pessoas, desagrada a Deus, para agradar a plateia, para não perder membro de igreja. Aquele membro que tem um dízimo bom, faz um reviravolta, dá cargo, faz tudo para não perder, porque tem que agradar as pessoas, que tem que agradar os mimimi, agradar a família. Veja bem, igreja não é para ter monopólio de família, não. Tem que ter chamado, tem que ter realmente aliança, chamada e unção de Deus, não. Que tem que agradar pessoas. E desagrada a Deus. Olha, graças a Deus que nós estamos na graça, porque se eu tivesse, no passado as coisas seriam bem diferentes. Deus chama Samuel e fala, eu me arrependi de ungir Saul como rei. Eu falei para ele matar todo mundo, ele me desobedeceu. Samuel, ele vai até lá, até Saul, e ele ouve os animais, fala, chega, Saul, vem aqui, o que é esses animais? Não, Samuel, sabe o que é? Porque o povo, ele põe a culpa no povo, o povo disse pra gente guardar para sacrificar, foi o povo, tá. E o rei, então, o povo disse que ele é legal, né, vamos dar mais uma chance para ele. Depois a culpa no povo. Samuel falou, traz aqui esse rei. Traz aqui. Vamos ver. Quando chamaram o rei Amalequita, ele veio. Tá esperançoso, acho que vão me perdoar, vão me dar uma chance. Diz a palavra do Senhor que Samuel, ele mata esse rei. E ele usa, nas escrituras originais, a palavra usada do hebraico, é que ele não matou, ele estraçalhou o rei. Ele não deu uma espadadinha assim, furou. Ele estraçalha o rei Amalequita. Entendeu o tamanho? E ficou remanescente dos amalequitas espalhado por aí. Olha, você não está entendendo. Mas Deus destruiu os amalequitas. Quando os amalequitas foram ali atacar e Ezequias, houve destruição total. Ficou só um da descendência de um rei antigo dos amalequitas, que era Amã, né? O ódio, Amã tem ódio dos judeus, porque veio de geração em geração. Ali, Rainha Esther foi usada por Deus. Rainha Esther, descendente de Jacó. Ai, que linda! Amã, descendente de Esaú e Amaleque. A descendência. E cumpriu-se a palavra do Senhor. Deus não vai poupar. Deus é justo. Deus vai te poupar. Ai, Deus, tem misericórdia. A consequência. Se não houver arrependimento, renúncia, alabassuda e comanabiaçai, é a consequência. Deus não nega a si mesmo. Nós estamos num tempo da graça. Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Nós temos Jesus Cristo, alabassuda e comanabiaçai, que está, ele é o elo. Nos tempos passados era um pouco difícil, rigoroso. Não adianta, não se apega a nada convencional, eclesiasticamente correto, achando que vão te dar largueza. Tem que ter uma mudança interna. Eu costumo dizer, ouvi, guardei para mim. O inferno não é para quem peca, é para quem não se arrepende. Para quem não se arrepende. Arrepende-se. Som do teu coração. O que vem arrastando a história? Mágoa, ressentimento, coisas do passado, contaminando todo mundo.
para o amalequita. Não quer deixar rastro? Tenha compaixão, tenha misericórdia. A palavra de Deus diz, Senhor Jesus ensinando, ore pelos teus inimigos, ore para quem não gosta de você, é difícil, mas é o caminho. Olha, ore por aqueles que te odeiam, meu Deus, como eu vou orar? Me odeia, é só você não odiar, tá bom? Não odeia, não entra no jogo do ódio. Vingança, pelo amor de Deus. Não pertence a você, a vingança é do Senhor. E o Senhor tem os seus caminhos. Deus chamou Saulo, que é Paulo, ele foi se vingar. Você acha que Deus não... Ele chamou Saulo, estava lá perseguindo, indo para Damasco, eu vou perseguir esses hereges. Pegou carta que autoriza a prisão. Vou lá perseguir esses hereges, vou para ele. No meio do caminho, Jesus se apresenta da melhor maneira para ele. Opa, uma grande luz. Você está me perseguindo, mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, você está me perseguindo. Não, Senhor. Jesus, pega, tira a visão. Vai lá para Damasco, que lá eu preparei alguém para você. Jesus fala, olha, Ananias, tem um homem assim. O quê? Saulo? Deus, ele está com carta na mão para prender quem te serve. Vai lá. Ora por ele para voltar a visão, porque ele para mim é um vaso valoroso. E eu vou mostrar para ele, olha a vingança de Deus. Eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Ai, Ananias foi lá. E orou, caiu as cascas. E Paulo, ele foi falar de Jesus, porque ele já tinha conhecimento, só não era convertido. Mas ele já tinha conhecimento. Sabe quem foi os primeiros a se levantar contra Saulo? Que Saulo teve que fugir, que os apóstolos tiveram que descerem pelo muro? Os próprios judeus. Aqueles que estavam na sinagoga, que já conheciam o evangelho, que o evangelho estava em crescimento. Saulo, quando foi falar de Jesus, se falava, ele está mentindo. Ele está com carta na mão para levar a gente preso. Ele é cilada, vão matá-lo. Os próprios crentes. Os crentes não creram na conversão de Saulo. Imagina como ele era terrível. Falou o que? Ele está mentindo, ele é falsário. Não teve conversão nenhuma. Bora matar para a gente se livrar de problema. Aí ele já começou a saber o que é marcar pelo nome de Cristo. Então muitas vezes o processo que Deus faz na minha vida e na sua, tem gente que não vai entender o processo. Não, isso não é de Deus não, vou matar. Vão matar que isso aí não é de Deus. Vão matar porque Deus não age assim. Imagina, Deus não faz isso. Como se o homem tivesse propriedade para julgar o que Deus faz, e como faz, de que maneira faz. Como se o barro pudesse dizer pro oleiro, olha, oleiro, é você se você fizer isso. Olha, oleiro, você... A gente não tem como ensinar o oleiro a trabalhar. A gente tem como somente viver na Basuda e cantar na Brasseca, o processo de Deus. Eu creio que todo esse processo, que sua vida está envolvida, eu creio que em todo esse processo, Deus não vai te abandonar. Os firmes propósitos para trabalhar na sua vida e fazer o sobrenatural na sua vida e na sua casa. Se você desanimou, achou que em 2026 você vai estar derracota em todas as áreas, deixa eu te falar uma coisa que você está completamente errado. Deus vai trazer menção na tua vida, que você vai viver o melhor do Senhor. Somente se posicione. Se posicione. Quem quiser me seguir, renuncia. Lá no livro de Mateus 16. Renuncia, pega a sua cruz e segue. Renuncia seu eu, renuncia o passado, renuncia o senso de justiça, renuncia as suas vinganças, renuncia o bater de frente, renuncia. Põe a cruz, vai orar, vai pagar preço, vai jejuar, vai ler a palavra, vai interceder. Engole o eu, o ego, se arrepende do pecado e segue a Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde de vitória, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus pela vitória, pela bênção que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Deus tremendo e verdadeiro. Eu apresento cada vida que aqui está nessa live, onde chegar essa live. Senhor, cobre com as tuas mãos, cobre com teu sangue, segue o inimigo para o inferno. Que haja, Senhor, na Biaçuda e Cantora Bradece a Fogo, um trabalhar.
Senhor, quebrantando os corações, Senhor. Que o ódio, na Biaçudecanta, disseminado, Senhor, durante muito tempo, Senhor, meu Deus, que seja quebrado, que não traga, Senhor, consequências, na Biaçudecanta, na Bredécia, forga, de inexistência, Pai, mas que haja paz, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja mudança, Labaçuda e Comanabiaçai, de dentro para fora. É daí a canta, na Braçuda e Comanabiaçai. Deus de poder e autoridade, nós te glorificamos no dia de hoje. Guarda-nos, Senhor, no final deste dia, no dia de amanhã, que sejamos tão somente, Senhor, instrumentos úteis nas tuas mãos. Entra com providência, com cura dentro dos lares, Senhor. Oh, Xadaia, como a sai, restaura, Senhor, traz um tempo novo. Festa e folgueira. Eita, João 2. Xé, Candabiaçai. Deré, xé, teteteté. Candabiaçai, teré, Candabiaçai, João 2. Candabiaçai, andalabaçai, decante, unabraçuda. Candabiaçai, eu estou entrando. Terebaçuda, como anabiaçai, andalabaçai, eu estou entrando, Xadaia, cantarai. E vou transformar, Radaia, como anabiaçai. Xadaia, cantolabaçai, já identifiquei, nabiaçuda, cantolabrécia. As faltas, terra, manda, nabiaçuda, como anabiaçai, andalabácio. Eu já identifiquei, nabiaçai, decantarai. Estou eu mudando e transformando, ó João 2. Tarabaçuda, como anabiaçai, este ano, nabiaçuda, cantarai. Curo uma ferida, nabiaçuda, canta na alma, xadeia, cantarai. E trago, nabiaçuda, canto, labraçai, com o prometo de uma promessa. Frutificarás, xadeia, canto, nabraçai, multiplicarei, nabiaçuda, canta a tua herdade. Eita, labaça. Deixa Deus transformar essa água em vinho. Não tem nem água, missionária. Eita. Disponibiliza os jarros, os baldes, os frascos. O que você tem? As talhas. Enche das suas orações. Enche do teu clamor. Que Ele vai transformar essas orações no melhor vinho. Você vai ver o melhor momento da tua história. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus é contigo. Um abraço.